pessoal aí, ó. Vê os grupos depois. Amém, irmãos? Os que tem Bíblia tá doidinho para tirar a mão dos outros. Mas vamos lá, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Em outras versões diz, e não conheciam o Senhor. Diga assim comigo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Diga, e não conheciam o Senhor. Diga para o teu irmão, diga, e não conheciam o Senhor. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, essa palavra Deus deu há algum tempo para mim. Eu lembro que nas madrugadas estava buscando, e Deus me deu essa palavra, Deus colocou essa palavra, e eu já ministrei. Mas eu queria ministrar essa palavra aqui para vocês hoje. Enquanto eu estava orando, estava buscando a Deus, Deus falou, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero ministrar ao meu povo. E o título dessa pregação que eu quero ministrar é Os Filhos de Eli. Diga assim, os filhos de Eli e a geração de Samuel. Agora diga como crente, meu irmão, diga os filhos de Eli e a geração de Samuel. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, aqui no livro de 1 Samuel, nesses primeiros capítulos aqui nós temos a história desse profeta, desse sacerdote, desse grande homem de Deus chamado Samuel. E Samuel está inserido numa época em que Israel, o povo de Deus, estava vivendo um tempo de uma crise espiritual. A Bíblia aqui conta a história do sacerdote Eli. Quem era o sacerdote Eli? O sacerdote Eli, ele era pai e ele tinha 2 filhos. Seus 2 filhos também eram sacerdotes, eram ministros da casa de Deus. E esses filhos se chamam Hofni e Finéias. O tempo em que Israel está vivendo é um tempo de apostasia, um tempo que não ouvia mais a voz de Deus, um tempo em que raramente Deus falava. E nesse contexto, nessa palavra, nesse momento da história que está inserido Samuel. E eu queria nessa noite falar desses 2 aspectos. Os filhos de Eli e a geração de Samuel. Por quê? Porque quando nós falamos dos filhos de Eli e quando nós falamos do jovem Samuel, esses dois grupos, tanto os filhos de Eli quanto Samuel, eles estão inseridos dentro de uma mesma época, dentro de um mesmo contexto. Se fosse contextualizar para o nosso tempo, os 2 estavam vivendo dentro da mesma igreja. Só que o contraste completamente diferente de um e de outro. E quando Deus trouxe essa palavra para o meu coração, Deus começou a falar no meu coração dizendo, assim como no tempo de Samuel, os filhos do sacerdote Eli serviam ao Senhor, e a Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,12, que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa palavra Belial é a mesma coisa que Lúcifer, que Satanás. A palavra original significa rebelde, filhos daquele que é rebelde. Quem que é rebelde, meu irmão? Quem que se rebelou contra Deus? Lúcifer, Satanás. Então, quando Deus trouxe essa mensagem no meu coração, Ele disse, assim como os filhos de Belial, assim como os filhos do sacerdote Eli estavam vivendo de forma errada na presença de Deus, assim como Samuel, que ouvia a voz de Deus, estavam dentro da mesma igreja, assim é nos nossos dias, e nós vamos entender o porquê. Eu queria que você entendesse essa história, e eu quero trazer para os nossos dias. Os filhos de Eli eram filhos de pastor. O sacerdote Eli era um sacerdote, a Bíblia diz que ele já era velho, ele estava praticamente cego, ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus, e ele tem 2 filhos, esses 2 filhos chamados Hofni e Finéias, os filhos desse pastor chamado Eli, eles estão agora dentro da igreja. Qual que era a função desses filhos de Eli, que também eram sacerdotes? Eles serviam no templo. O sacerdote, ele cuidava da parte do templo, ele cuidava de trazer o recado que o
conduzir o povo até Deus, o sacerdote tinha essa função. Só que esses filhos do pastor Eli, esses filhos do sacerdote Eli, eram jovens completamente rebeldes. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Nós vamos continuar lendo o texto. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 12 diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui eu li apenas um pequeno trecho, só para você ter uma noção da gravidade dos filhos de Eli. Quando o povo ia sacrificar os animais, o sacerdote era responsável por isso. Eles iam lá, metiam o garfo na carne, aquilo que era oferecido a Deus. A palavra aqui diz que esses sacerdotes, que esses filhos de Eli, eles se prostituíam no templo do Senhor. As mulheres que iam ao templo adorar, eles se prostituíam, se deitavam com aquelas mulheres, e todo Israel sabia o que estava acontecendo. A Bíblia relata esse texto aqui, e no verso 17 a Bíblia é muito clara, dizendo que era, pois, muito grande o pecado desses moços. Irmão, esses jovens viviam de uma forma tão rebelde, que chega um momento que Deus coloca um basta na história deles. Nós não vamos entrar em detalhes, mas lá na frente, quando a arca de Deus é roubada, esses 2 jovens morrem no mesmo dia na batalha. O sacerdote ali também morre, mas nós não vamos atentar para isso. Eu quero atentar apenas para essa parte aqui. E Deus, quando começou a falar no meu coração, Ele disse assim, dentro da igreja: existe uma geração que eu estou levantando. Essa geração é a geração de Samuel. É uma geração que ouve a voz de Deus. É uma geração que ouve aquilo que Deus tem para falar. Mas dentro da igreja estão inseridos também os filhos de Belial, que às vezes estão até cantando, que às vezes estão até no louvor na frente tocando, que tem cargos, que tem funções dentro da igreja, mas a sua vida é uma vida completamente inadequada perante o Senhor. Não tem uma vida de compromisso perante Deus, não tem uma vida de compromisso perante aquilo que professa, mas estão dentro da igreja, estão fantasiados como crentes, como aqueles que adoram a Deus, se vestem como crentes, outros nem se vestem como crente, mas chegam na igreja, eles levantam as mãos, eles adoram, eles cantam, mas quando saem de lá, quando estão nas suas casas, ou quando está na escola, quando está na faculdade, a sua vida muitas vezes tem envergonhado o nome de Deus. A Bíblia, meu irmão, sempre é muito clara. Eu queria que você prestasse atenção nisso. A Bíblia sempre vai trabalhar o seguinte: ela diz assim, existe um caminho estreito, existe um caminho largo. A Bíblia diz assim que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou seja, 50% e 50%. A Bíblia diz assim, ó, a gente tem que ser frio ou morno. Deus fala assim, quem dera se vocês fossem frio ou quente, perdão. Mas porque vocês são mornos? Por quê? Porque na palavra de Deus, Deus não aceita o meio termo. O que nós temos que entender é que a nossa vida com Deus é uma vida de compromisso. Ou você assume um compromisso verdadeiro com Deus, ou não podemos brincar de servir a Deus.
interessante é que nesse texto, lá no começo, quando nós lemos no verso 12, é que além desses filhos de Eli serem filhos de Belial, o mais grave deles é que eles não conheciam a Deus. Irmãos, sabe qual que é um dos pecados mais graves que nós podemos cometer? É nós não conhecermos a Deus verdadeiramente. Pastor, como uma pessoa pode estar dentro da igreja? Como que esses filhos de Eli poderiam ser então sacerdotes e não conheciam o Senhor? Isso, meu irmão, que está na Bíblia, tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas jovens que estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Não conheceram Deus verdadeiramente. Pastor, por que você fala isso? Porque, meu irmão, a Bíblia diz, em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, aquela mulher havia tido 5 maridos, e o que ela tinha agora não era marido dela, estava só ficando. Desde aquela época já tem isso. E Jesus se encontra com aquela mulher ali, meu irmão, está desesperada. Jesus olha para ela, vê que dentro dela há uma sede para ser feliz, para ser diferente. E Jesus olha para aquela mulher e diz: se você beber dessa água, e aponta para o poço que ela estava para tirar água. Jesus diz: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Deixa eu te dizer algo. Isso aqui são as palavras de Jesus. Jesus disse: aquele que beber da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede. Nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo? Jesus falava muito através de figuras. Aquela mulher tinha tido 5 maridos ali, mas na expectativa de ser feliz, de buscar algo, aquela mulher sempre se frustrou. E o que nós vemos nas pessoas que estão no mundo, ou até mesmo dentro das nossas igrejas, é que elas querem preencher um vazio, a tristeza que há dentro de si, com as coisas do mundo lá fora, com baladas, o carnaval. Mas Jesus está dizendo: tudo que o mundo pode oferecer, essa água que você tenta beber para matar a tua sede, ela não pode matar a tua sede. É por isso que a pessoa que usa droga, ela sente aquele prazer, mas logo acaba, ela precisa de novo. É por isso que a pessoa que vai para a balada, ela passa o final de semana, curte a balada, mas quando chega em casa, está bêbado, está de ressaca, aquela dor de cabeça, aquela tristeza volta de novo, e a pessoa quer uma balada de novo. Porque toda a água que o mundo tem para oferecer, se você tomar, você vai ter sede de novo. Mas Jesus está dizendo: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo é: aquele que tiver uma experiência comigo, nunca mais vai precisar ir para esse mundo buscar saciar a sede, porque eu sacio a sede. Eu sou a água viva que veio do céu. Eu sacio a sede. Meu irmão, quem tem uma experiência verdadeira com Jesus não precisa ir para o mundo, não precisa sair da igreja, procurar outras coisas, porque Jesus é suficiente. Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha paz. Aleluia! E por isso que um dos pecados mais graves desses filhos de Eli é que eles não conheciam o Senhor. Eles não tinham tido uma experiência com Deus. Sabe, meus irmãos, eu sempre digo assim: eu lembro do dia em que Deus tocou minha vida. Eu lembro do dia que eu tive uma experiência com Deus. E quando você tem uma experiência com Deus, a tua vida é marcada. Se eu te perguntar aqui, como foi a tua primeira experiência com Deus? Eu não sei se você sabe, mas o número de pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, mas se desviaram, cansaram, desistiram, que estão lá fora, o número dessas pessoas é muito maior daqueles que estão lá fora do que aqueles que estão dentro da igreja. Por quê, pastor? Muitos pelo cansaço, muitos por causa da luta sobre a vida deles, mas muitos também porque não tiveram uma experiência com Deus. Porque, meu irmão, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você conhece Jesus verdadeiramente, você vai viver como os discípulos que mesmo diante da morte não negaram Jesus, mas
igreja não muda a vida de ninguém. Ir a uma célula não muda a vida de ninguém. Vir a esse retiro não muda a vida de ninguém. Se você for e continuar indiferente com as situações, não é isso que vai mudar a tua vida. Não é porque você está na igreja que você simplesmente está adorando a Deus. Você pode estar na igreja, mas a mente está lá fora, pensando: o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Olha, o pastor está demorando hoje. Olha, está muito tarde, eu tenho que... Isso não faz de você um filho verdadeiramente de Deus. Porque os filhos de Eli, todos os dias, eles estavam no templo. Todos os dias, eles estavam lá. Mas eles não conheciam Deus. Eu lembro do Salmo 73, que fala de Asaf. Asaf, ele diz assim: quanto a mim, Senhor, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Pouco faltou. E ele começa a dizer: eu quase me desviei, porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Eu comecei a ver que aqueles que adoram o diabo, às vezes têm muito mais vantagem. Ele começou a se derramar na presença de Deus. Mas quando chega no verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor. Não sabe por que isso é interessante? Porque Asaf era um ministro. Asaf era um adorador. Asaf era um levita. E como levita, ele estava todos os dias no templo, no santuário. Mas quando chega no verso 17, ele diz: até que entrei no santuário. E aí eu entendi o fim dos ímpios. Ele então começa a louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus. Calma aí, como que uma pessoa diz assim: até que entrei no santuário, sendo que todos os dias ele estava no santuário? Porque, meu irmão, não basta você estar aqui, se você não adentrar no Santo do Santo, na presença de Deus, e você conhecer a Deus no mais profundo, no mais íntimo. O que nós precisamos são de jovens que tenham esse conhecimento, que conheçam a Deus verdadeiramente. Agora, meus irmãos, o pecado desses jovens era muito grande perante o Senhor, porque eles desprezavam aquilo que era de Deus. Eles zombavam daquilo que era de Deus. Sabe o que é desprezar? Às vezes o pastor está pregando, o pessoal cantando, e você está ali e você diz: ah, esse pastor não sabe o que está falando. Sabe que existe um perigo muito grande. Eu sempre tenho falado isso. Não sei porque Deus tem ministrado no meu coração, mas eu sempre tenho falado isso. Se você for ler a parábola das 10 virgens, é uma parábola muito assustadora. Por quê? Porque são as palavras de Jesus ali. Jesus diz que havia 10 virgens. E 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite de sobra ali. Quando os noivos chegaram, elas foram de encontro ao noivo, receberam o noivo e entraram com o noivo. Mas as 5, as 10 dormiram. Mas quando anunciou o noivo está chegando, as 5 imprudentes, as 5 loucas disseram: nós não temos azeite, acabou o azeite agora, empresta-nos aí. As outras não podiam emprestar. E elas então saem para comprar azeite, e quando elas voltam, a porta já está fechada, elas não podem mais entrar. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando da igreja dele, porque a noiva é a igreja. Amém? Amém. Meu irmão, e se essa parábola que Jesus está contando é verdadeira, eu creio nisso. Jesus está dizendo assim: se ele voltar hoje, apenas 50% da igreja sobe. Se Jesus voltar hoje, apenas 50% daqueles que estão aqui vão subir. O resto vai para o inferno. Por isso, meu irmão, que às vezes a gente tem que ler a Bíblia com profundidade, com entendimento, porque se essa palavra é verdadeira, 50% daqueles que estão buscando a Deus vão subir, mas os outros 50% não vão subir. Porque estão dentro da igreja. Sabe por que é perigoso isso? Sabe, irmão, o que é mais perigoso? É aqueles que estão dentro da igreja, achando que vão para o céu. Acham, mas não vão.
Porque para subir para o céu e se encontrar com o noivo, você tem que amar Deus de todo o teu coração. Nada pode tomar lugar no teu coração, a não ser o Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Você tem que desejar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, isso é preocupante. Quando eu estava estudando e quando eu atentei para isso, eu falei, meu Deus. Eu olhei para a nossa igreja, eu lembro quando eu preguei essa parábola das 10 virgens, eu preguei no nosso culto de jovens, e eu disse assim, 50% daqui vai ficar. Você já pensou, meu irmão? De repente, essa ala aqui toda sobe e essa aqui fica. Deixa eu mudar aí, de repente essa sobe e essa aqui fica. Misericórdia as duas. Mas, meu irmão, olha como que é grave isso. Agora eu te pergunto, como que está a tua vida diante de Deus? Você conhece a Deus verdadeiramente, João? Então é interessante, meu irmão, que esses mesmos sacerdotes que ofereciam o sacrifício a Deus com as suas mãos, eles pecavam, eles possuíam as mulheres. E às vezes eu fico preocupado, meu irmão, aqui não tem esse problema, às vezes eu fico preocupado com a nossa igreja. Esses dias eu estava abrindo o Facebook, quando eu olho, meu irmão, tinha tanta gente da nossa igreja, do bairro da Havaí, que eu falei, daria para fazer um culto lá. Verdade. Pastor, você tem vergonha de falar? Eu tenho, meu irmão. É vergonhoso isso. Mas quando você começa a ver tantos maus exemplos, quando você começa a ver os jovens que no domingo estão na igreja, história de jovens que saem da igreja e vão para um motel, jovens que saem da igreja e vão depois ver sites pornográficos, jovens que estão dentro da igreja, mas ali no celular já está mandando mensagem combinando aonde vai ficar depois do culto. Essa parábola que Jesus conta então é verdadeira, porque tem muita gente brincando de servir a Deus. Tem muito jovem brincando de servir a Deus. Fala, pastor, que palavra pesada, meu irmão, desculpe, é pesada mesmo, mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama, e se essa mensagem está sendo pregada, é porque Ele te ama, Ele morreu por você, e Ele quer que você viva no céu com Ele eternamente. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, glorifique o nome dEle. Não é tempo de conserto. É tempo de conserto para as nossas vidas, porque nós não podemos deixar entrar ano e sair ano e a nossa vida continuar da mesma forma, do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. E Deus quer, meu irmão, hoje te levar a uma experiência como você nunca antes teve. E Deus tem muito mais para a tua vida, dia após dia. Agora esses filhos do sacerdote Eli, mesmo dentro da igreja, eles viviam uma vida completamente errada. E às vezes, João, deixa eu falar aqui para você. O jovem está aqui adorando, glorificando a Deus. De repente, no primeiro namoro, a primeira oportunidade de um namoro errado, a pessoa não consulta ninguém, não consulta pai, não consulta pastor, não consulta líder. A pessoa já vai, mete a cara. Agora fala para mim, meu irmão, será que isso? Será que o que é interessante é que a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, e Belial significa aquele que é rebelde. Irmão, quantos jovens que são rebeldes dentro da igreja, que não aceitam a exortação de um líder, que são rebeldes dentro de casa, que desobedecem, que xingam pais, que desobedecem aos pais. Como que um jovem rebelde desse jeito, como que pode subir? Mas quando está na igreja é tão bonitinho, é um crente tão bonitinho, mas como que pode viver uma vida completamente diferente em casa? Um pastor estava contando que a mãe ligou para ele e disse:
senhor é o pastor fulano de tal? Ele disse, sou. Ela perguntou, você é pastor do meu filho? Meu filho se chama fulano de tal. Ele disse, sim. Ela disse assim, eu não sou evangélica, mas meu filho é. Eu quero dizer que se ser evangélico é ser igual ao meu filho, eu não quero ser evangélico, porque eu não sei aí, mas aqui ele é um demônio dentro de casa. Irmão, o que nós temos, o que eu tenho visto de jovens, às vezes que eu fico mais triste ainda, um jovem que xinga pai, que xinga mãe e crente. Mas não estou pregando para quem está lá no mundo, estou pregando para crentes hoje, amém? Amém. Jovens estão dentro da igreja, que cantam, que louvam, às vezes faz parte do ministério de louvor, o ministério de dança, mas que eu já vi xingando pai e mãe. Como que um filho pode xingar um pai e uma mãe? Irmão, eu tenho minha filhinha ali, um presente de Deus para nós. A gente ama, irmão, com todo cuidado. Ela vai fazer 8 meses, faz 8 meses que eu não sei o que é dormir. Pensa no sono que eu amo, irmão, porque toda noite ela vai levantar e eu não sei, mas ela vai chegando, dá assim, entre 11 e meia-noite. Meu irmão, dá um negócio nela, começa a brincar e pula na cama e vai para lá. Ela está diminuindo, aí que ela dá o pico. Eu não sei se ela descarrega toda a bateria para não viciar depois, mas acho que ela zera tudo, acho que o restinho de energia ela zera tudo ali para recomeçar tudo de novo no outro dia. Mas eu quero dizer para você, eu olho para minha filha, ela é tudo que a gente tem. A gente faz de tudo, a gente abraça, a gente ama, a gente beija, a gente abre mão de tudo por causa de um filho. Agora, como que um filho pode crescer? E o pai que tanto ama, que tanto cuida, chega e fala assim, meu filho, eu não namoro com essa moça, você não sabe de nada, você e já xinga o pai, xinga a mãe. Mas como que um jovem desse pode estar dentro da igreja, adorando a Deus, servindo a Deus? Sabe por quê? Porque dentro da igreja existem os filhos de Eli, filhos que são rebeldes a pais, a líderes, a pastores. Mas eu louvo a Deus, meu irmão, porque dentro da igreja também Deus está levantando a geração de Samuel, a geração que ouve a voz de Deus, uma geração que ouve, que conhece a Deus verdadeiramente. Se os filhos de Eli, eles não conheciam a Deus, a geração de Samuel, ela ouve a voz de Deus, ela conhece a voz de Deus e ela tem uma experiência com Deus. E essa geração de Samuel, Deus está levantando aqui hoje uma geração santa, uma geração comprometida, uma geração que vive em santidade. E se você faz parte dessa geração, dê um brado de vitória a Deus nessa noite. Aleluia! Aplauda o Senhor. Irmão, é tão interessante, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Samuel. Logo aí à frente, eu queria que você lesse conosco. 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Samuel capítulo 3, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então
Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou-se. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Meus irmãos, sabe aqui que Deus tem impactado o meu coração? Eu tenho visto que nessa última hora Deus tem levantado uma geração de Samuel, uma geração completamente comprometida com Deus, uma geração que conhece a Deus, uma geração que Deus fala, e essa geração ouve o comando de Deus. Como que essa geração de Samuel é uma geração que tem um desejo profundo de conhecer a Deus. É uma geração que tem um desejo profundo de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui, meu irmão, e tem pastores de jovens aqui, líderes, que têm trabalhado, e às vezes perguntam: pastor, por que é tão difícil se trabalhar com os jovens? Por que é tão difícil? Porque, meu irmão, o diabo investe as suas maiores forças na juventude. Sabe por que o diabo investe tudo que ele tem na juventude para derrubar, para amarrar? Porque, meu irmão, quando um jovem ele tem uma experiência com Deus, e quando esse jovem ele se torna um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, ele se torna uma ameaça ao inferno, e o inferno não pode ir contra a vida dele. É por isso que o diabo tem lutado contra você. O diabo tem tentado fazer de tudo para te destruir, para te levar para esse mundo, porque ele sabe que quando você começar a estar na presença de Deus e ser usado de forma poderosa, traficantes irão mudar de vida, prostitutas irão mudar de vidas, e você será esse instrumento para alcançar a vida deles. Aleluia! Irmão, o diabo sabe disso. Irmão, eu tenho tido experiências de ver jovens. Eu tenho um líder nosso, um discípulo. Esse discípulo, ele se converteu há pouco tempo. Era homossexual. E ele entregou a vida dele a Jesus. Vivia nas drogas. Chegava a fumar não sei quantas pedras de crack por dia, mas uma vida completamente. Chegou a morar na rua, virou morador de rua. Os pais moravam em Junqueirópolis, ele estava em Campinas, a família não tinha notícia dele, virou morador de rua. Completamente viciado, drogado. Ele frequentava a igreja um tempo, mas ele desviou e viveu essa vida. Até que um dia ele estava vendendo droga para sustentar o vício. Ele estava em frente a uma igreja evangélica, e de repente o pastor estava abrindo a igreja para começar o culto. E ele foi até aquele pastor e falou assim: pastor, queria que o senhor orasse por mim, pastor. Queria que o senhor lembrasse de mim nas suas orações, que eu queria mudar de vida. Eu estou nessa vida, hoje eu sou um viciado, eu tenho que traficar, eu sou homossexual, mas essa vida está acabando comigo. Quantas vezes eu já pensei em tirar a minha própria vida? Aquele pastor disse assim: meu filho, Deus manda te dizer agora. Não vai levar um tempo, mas vai começar agora. Deus vai te restaurar. Eu quero profetizar que em 4 dias você vai estar na sua casa. Ele ficou assustado. Ele falou: pastor, mas como que eu faço isso? Pastor, eu estou aqui, eu não tenho nem como sair daqui, eu não tenho condições. Ele falou: o primeiro passo é você abandonar a sua vida. É isso que você está fazendo. E aí, meu irmão, ele tomou aquela decisão. Ele pegou tudo que ele tinha, ele foi até o traficante olhou para ele e disse: o que você quer? Ele falou: a partir de hoje eu não vendo mais nada, a partir de hoje eu estou mudando de vida, eu vou voltar para casa. O traficante olhou para ele e disse: mas não é assim que funciona. Esse mundo não tem volta. Então, se você está dizendo que você vai abandonar, então nós vamos mostrar o que nós vamos fazer com vocês. O traficante, mais 2 homens pegaram ele, levaram para um lugar, bateram nele com um caibro de telhado da telha aqui, bateram nele com um caibro, até quase matar ele. E quando ele estava já desfalecido, o traficante tirou a arma, colocou na cabeça dele e deu 3 tiros. 3 tiros falharam. E aquele jovem disse assim: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me tirar dessa vida, se o Senhor me livrar hoje, se o Senhor poupar a minha vida, eu vou te servir pelo resto da minha vida.
Irmão, o traficante, quando puxou a arma 3 vezes, não conseguiu atirar, o traficante começou a chorar. Falou, não sei o que está acontecendo, mas some daqui, vaza daqui. E ele foi embora. Em 4 dias ele estava na casa dele. Quando esse jovem chegou na nossa igreja, que eu fui atender ele, ele chegou muito magro, mas magro mesmo, cheio de feridas. E nós começamos um trabalho de restauração na vida dele. Toda semana eu sentando com ele, conversando. Deixa eu só adiantar e te dizer, ano passado eu tenho uma célula, ano passado eu multipliquei em abril. Eu multipliquei e ele foi abrir a célula dele. Hoje ele já tem mais de 5 células, ele não é mais líder, mas ele já é supervisor de célula. A célula dele reúne por semana, mais ou menos, todas as células, 120 pessoas. Você sabe por quê, meu irmão, que o diabo tem investido tantas forças? É porque, olha, imagine só, se um jovem, em menos de um ano, pode alcançar mais de 120 pessoas, você imagina cada jovem aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, você imagina a revolução que nós iremos fazer, meu irmão. O inferno terá que bater em retirada, porque nós vamos marchar e nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Aleluia! Aleluia! Mas essa geração de Samuel precisa se posicionar. Essa geração de Samuel, ela precisa se colocar na presença de Deus e dizer, eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva ouve. Sabe o que nós precisamos? É ouvir a voz de Deus. E não somente ouvir a voz de Deus, mas obedecer a voz de Deus. Na carta de Tiago, Tiago diz assim, no livro de Tiago, ele diz, não podemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, sabe? Todos os domingos, às vezes nós estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus. Então por que as pessoas continuam do mesmo jeito? Elas não estão ouvindo, elas estão ouvindo. Mas o problema é que elas não estão vivendo. Essa palavra está sendo pregada aqui hoje, jovem. Não é simplesmente para você ouvir, mas é para você viver. É para mim viver. E Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe, jovem, quando você decide ouvir a voz de Deus, assim como Samuel ouviu, assim como Samuel se dispôs a viver, quando você ouve a voz de Deus e você vive segundo a vontade dEle, tudo que você construir, tudo que você edificar, estará sendo edificado sobre a rocha. E a Bíblia diz que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, os rios transbordaram, bateram contra aquela casa, mas ela permaneceu inabalável. Sabe por que tem muita gente que o casamento está acabando, que o namoro está acabando, o noivado está se destruindo, não consegue construir nada na vida, tudo que faz, vem os ventos, vem as lutas e derruba tudo, porque são pessoas que ouvem, mas não obedecem. E Jesus disse que aqueles que ouvem e não obedecem são pessoas que constroem na areia. Existem pessoas dentro da igreja construindo, edificando sobre a areia. Basta vir as primeiras tempestades, basta vir os primeiros ventos e soprar contra a tua casa e ela vai cair. Mas a casa que está edificada